Olá, para quem está estudando aí conteúdo de didática, hoje é a terceira aula. Eu já falei na primeira aula sobre o conceito de didática, algumas características que envolvem a didática. Na segunda aula, eu acredito que muitos tenham acompanhado, né? Eu falei sobre a educação, os princípios das finalidades e os princípios da educação. E agora, na terceira aula, a gente vai falar sobre o planejamento do processo do ensino-aprendizagem, tá? Planejamento da área de educação. E dentro do planejamento, a gente vai estudar o conselho de classe, a avaliação e as modalidades da educação, tá bom? São 8 modalidades. Então, planejamento, como que a educação ela está organizada, ela é planejada. Então, planejamento da área de educação, eu vou começar lá do final, tá? Porque é aquele planejamento que é feito pelo docente, tá? Então, quando o docente planeja seu plano de curso, seu plano de aula, então esse é um planejamento do professor. É o professor que faz esse planejamento da aula, do semestre, do bimestre. E é um planejamento técnico, porque ele vai estar baseado na BNCC, ele vai estar baseado no que ele aprendeu na sua graduação, ou talvez aí na sua pós também. Vai ser então, um planejamento técnico, tá? Ele vai ter base referencial que ele carrega com a formação dele para fazer esse planejamento. Ele é um planejamento orientado pela BNCC, pela sua formação, e ele tenta ao máximo evitar falhas, né? Então, quando você faz, por exemplo, um planejamento de plano de curso, por exemplo, eu tenho 15 aulas durante um semestre. Então, dentro dessas 15 aulas, eu vou ter que deixar algumas aulas para avaliações, para recuperações, e dentro dessas aulas eu vou ter que, por exemplo, tentar ao máximo colocar o conteúdo que seja ideal para a formação daquele aluno, para que não deixe de fora conteúdos importantes. Então, isso evita falhas. Planejamento da unidade, né? Por exemplo, quando você tem um livro e aí o livro tem capítulos e esses capítulos eles estão agrupados em unidades. Por exemplo, em história, unidade 1 é pré-história e história antiga, então essa é a primeira unidade. Unidade 2, história da Idade Média, história moderna, então essa é a unidade 2. Por aí vai. Então a unidade ela organiza a sequência de assuntos, né, as sequências didáticas. Tem o período de tempo, né? Por exemplo, cada unidade é um bimestre ou semestre. Então, a unidade ela trabalha com um período de tempo, tá? É tanto que em escolas particulares, por exemplo, é muito comum cada unidade ser um bimestre. Então, na primeira unidade você trabalha, no primeiro bimestre você trabalha a primeira unidade. Isso é bem comum. Planejamento de aula, aí sim, isso é o planejamento final, né? Aquele planejamento que ele é válido apenas para um dia letivo, né? E todo plano de aula tem o quê? O conteúdo, a metodologia, o objetivo, a avaliação, tá? Planejamento participativo, são aquelas reuniões que professores,
Você com seus colegas professores, o diretor, a diretora, a coordenadora, a supervisora, alunos, pais de alunos, fazem com certa frequência, né? E essas reuniões, elas existem para estabelecer o quê? Uma decisão coletiva. Isso faz parte de uma gestão democrática. Então, todo planejamento participativo, ele, principalmente na educação pública, ele faz parte de uma gestão democrática, porque participa não somente a escola, mas também a sociedade, muitas vezes. E o PPP, o projeto político pedagógico, ele tem essas duas esferas de ser político e pedagógico. O PPP, ele é intencional, ele tem uma intenção, ele é flexível ao que a comunidade escolar está propondo. E quem é que faz parte da comunidade escolar? Além dos professores, os alunos e os gestores, os pais também, tá? Porque a escola, ela não é fechada em si, não, ela é parte de uma gestão democrática, então a sociedade também participa, ok? A estrutura da educação escolar. Então, o ensino, ele pode ser aplicado em um curso, e dentro desse curso você tem as unidades, as disciplinas, e dentro dessas unidades, dessas disciplinas, né, das matérias, você tem a aula. Então, tem o curso, curso de História, unidade, disciplina, Brasil Império, aula sobre História da Imprensa no século XIX. Então, existe essa ordem, tá? E todo curso, unidade, aula, o ensino propriamente dito, ele é composto de um planejamento educacional. A finalidade dele é ser educacional, educar alguém, escolarizar alguém, ter um currículo e principalmente a finalidade do ensino é ensinar a alguém a aprender. Então, o processo de ensino-aprendizagem, a PEA, né? Porque todo ensino ele tem a finalidade de um aprendizado. Então, o processo de ensino-aprendizagem, a PEA, ele basicamente se dá no terreno, no lugar da sala de aula, a partir de um professor que ensina e de um aluno que aprende. Essa é bem interessante aqui esses dois conceitos, né? A ação pedagógica, que é a escola que faz aquelas reuniões são ações pedagógicas. Agora, uma ação didática tem a ver com o plano de aula, tem a ver com sala de aula. Então, a ação pedagógica ela é muito mais ampla que a ação didática. A ação pedagógica ela tem a ver com a organização das salas, a organização da escola, de alguma comemoração que será feita, alguma feira de ciências. A ação didática ela é mais específica, ela tem a ver com aquela aula, tá? Nós temos aí uma pirâmide, né, de como que a escola, a organização da escola ela é organizada. E aí eu coloquei que a escola tem pessoas que trabalham em 3 esferas diferentes. A esfera mais ampla é a esfera operacional, são aquelas pessoas que são operários, que estão ali trabalhando, né? Por isso que são muitas pessoas. E tem um curto prazo de tempo para cumprir tarefas e tem uma alta previsibilidade, né? Porque o professor chega na escola, qual que é a tarefa dele? É dar aula. A merendeira chega na escola, qual que é a tarefa dela? Fazer merenda. A coordenadora chega na escola, qual é a tarefa dela?
supervisionar se os professores estão presentes, etc. Ok? Aqui no meio termo está a organização tática, são aquelas pessoas que trabalham na gerência, no acompanhamento. São, por exemplo, pessoas, os coordenadores, os supervisores, os secretários que estão ali gerenciando esse trabalho operacional e, ao mesmo tempo, fazendo o que pede a esfera estratégica, que digamos que são os diretores, são os donos das escolas, né, particulares, por exemplo, são as pessoas que tomam decisões sérias, quem contrata, quem demite, tá? E então são eles que pensam, por exemplo, não apenas sobre o currículo, a administração da escola, mas também sobre as questões trabalhistas, tá? Super importante isso aqui. Questão do planejamento de avaliação. Existem dois tipos de avaliações no ensino. A avaliação interna, que é a avaliação, isso acontece em universidades, quando o aluno ele avalia o professor. E a avaliação sistêmica, que é quando é externa. Por exemplo, no ensino básico, quando o governo manda a prova da UBMEP para aplicar. E aí as escolas aplicam essas provas, porque a partir delas você pode entender o nível de aprendizagem da escola. Toda avaliação, seja ela institucional ou sistêmica, ela tem aí as esferas de formar, de ser preliminar à decisão, e ela contém a responsabilidade ética. Não pode avaliar de qualquer jeito, eu tô brava com o aluno, vou dar 0 a ele. Não é assim, tá? Se o aluno fez o trabalho, independentemente de qualquer outra coisa, você tem que dar a notinha boa, ok? Função somativa. Então, a avaliação, quando ela tem a função somativa, ela quer classificar o aluno, né? E ao mesmo tempo que classifica, ela é excludente, porque vai ter aquele que é aprovado, vai ter aquele que vai somar poucos pontos e é reprovado, tá? Ela vai classificar, ela vai quantificar alunos. É o tipo de avaliação a mais frequente nas escolas, é o que a gente utiliza, né? Você faz uma prova, o aluno tira a nota 7 para cima, passa. Tirou 6 para baixo, 6,9 para baixo, já fica em recuperação, já reprova. Função formativa. Ela é o contrário da somativa. Ela segue o processo, ela inclui e ela é uma aprendizagem qualitativa. Então, como que a gente vê isso? Por exemplo, em minicursos, em cursos de pouca duração, por exemplo, você exclui avaliações que classificam, você só pede que o aluno, por exemplo, em seminário, ele expresse o seu aprendizado, mas você não dá nota, você não classifica. Você só deixa, você forma, né? Forma sem classificar. Isso ela é qualitativa, ela visa o conteúdo e não a nota. E a função diagnóstica é uma avaliação que você pode fazer no início, durante ou no fim de um ano letivo, mas é muito mais comum no início, né? Aquela primeira aula que você entra na aula, lá no início do ano, principalmente se for uma turma nova, você vai perguntando aos alunos o que eles sabem da disciplina, né? Para ver o nível de conhecimento que eles têm. Então, você está diagnosticando o nível desses alunos. E isso é um tipo de avaliação. Você está avaliando o terreno que você está pisando. Então, você tem a avaliação somativa,
10 ou 0. A formativa é o seminário, né? Você não classifica, você só deixa o aluno expressar o conteúdo que ele tem dentro de si. E a avaliação diagnóstica, que é aquela que a gente faz no primeiro dia de aula para saber o terreno, diagnosticar o terreno que a gente está pisando. Concepções pedagógicas, muito importante isso aqui. As concepções pedagógicas, ela vai estar muito ligada às tendências pedagógicas. Só que as concepções pedagógicas, elas é um campo de conhecimento um pouquinho mais alargado. A gente tem a concepção de pedagogia, né, a forma de ver a pedagogia como, por exemplo, a doutrina liberal, que dizia que o Estado não tinha que intervir na educação das pessoas. Só que essa doutrina liberal, a gente pode dar como exemplo os jesuítas no Brasil colonial, porque quem intervia na educação não era o Estado, era a igreja. Então era uma doutrina liberal, né? O Estado intervia menos. Tendência renovada não diretiva. Tá? Defende a existência das escolas. Psicologia Carl Rogers. Vai ser ao contrário dessa aqui. No Brasil colonial, a gente via o ensino sendo dado em igrejas, por exemplo, por padres. Na tendência renovada, não diretiva, ela vai dizer, não, o ensino tem que acontecer em lugar específico, em escolas, tá? E a renovada não diretiva, ela tem a tendência de educar o aluno, não só instruir, dar conteúdo, mas de educar o aluno, de formar esse aluno, né? Ter um cuidado na relação humana, na formação humana, no comportamento desse aluno. Tendência escola novista, ela é contrária ao ensino tradicional, aquele em que o professor é o centro, que o aluno é passivo. Não, na escola novista o aluno ele é ativo. Tendência tecnicista é um modelo empresarial que surge no Brasil em 1950, quando o Brasil está ali começando uma indústria automobilística, né, e precisa de mão de obra, uma indústria também de mão de obra para ser utilizada em obras públicas, como a construção de Brasília. E na década de 70, 1970, em plena ditadura militar, a gente vai ver essa tendência tecnicista estar no auge, porque foi muito valorizada durante o período da ditadura civil empresarial militar. Então, tendência tecnicista é uma tendência técnica, é um modelo para o trabalho, mão de obra acrítica, que você estuda, você tem conhecimentos para trabalhar. Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova foi um documento criado em 1932 para mudar a visão tecnicista da educação. Só muda que os pioneiros da Escola Nova de 1932, lá em Getúlio Vargas, diziam que as pessoas não tinham que ir para a escola só para aprender, só para trabalhar. Não, você tem que aprender para ter uma consciência crítica do mundo em que você vive. Visão progressista, o aluno é o centro, ela é democrática, ela visa a transformação. E aqui a gente vai ver as didáticas ativas, né? Positivismo, com Augusto Comte, é um modelo experimental que divide os saberes. Então, você tem alunos que se dizem das ciências exatas, alunos que se dizem das ciências humanas. Então, essa divisão acontece aqui com o positivismo de Augusto Comte. E a escola de Summerhill é uma concepção não diretiva, psicológica,
pioneira no movimento das escolas democráticas. A gente tem mais 4 concepções pedagógicas: o behaviorismo, reforço negativo ou reforço positivo. O que é behaviorismo? Quando você fala, aluno, faz essa tarefa aqui, escreve essa redação de 15 linhas que eu te dou um ponto, mais um ponto. Você não fez a tarefa, então eu vou retirar menos ponto. Então, isso é o behaviorismo, é você somar ou diminuir pontos dos alunos. Isso é quando você estiver fazendo isso em sala de aula, lembra que você está sendo behaviorista. Sequência fixa e universal de estágios. Vygotsky e os estágios de desenvolvimento da criança. O Vygotsky dizia que as crianças, cada etapa do desenvolvimento infantil, ela vinha acompanhada de determinados conhecimentos. Por exemplo, tem conteúdo que uma criança de 10 anos sabe porque ela tem 10 anos. Agora, se você for passar um conteúdo que para uma criança de 5 anos, que seja o mesmo de uma de 10 anos, essa de 5 anos não vai saber entender. De certa forma, isso tem uma prática realmente que não é só teoria, né? Realmente. Tem conteúdos que são para crianças, tem conteúdos que são para adultos, cada um aprende de uma forma diferente. A gente vai ver isso depois, né? Que a maneira como você ensina o EJA, por exemplo, é diferente da maneira como você ensina o ensino médio, ao ensino fundamental, ao ensino infantil, ao ensino superior. Cada estágio de ensino, ele deve ser ensinado de uma forma diferente. Andragogia, acabei de falar do EJA, é isso aqui. A andragogia é uma forma de ensinar específica para os adultos, tá? Os adultos, eles têm o EJA, por exemplo, vai à escola com um pensamento diferente de alunos do ensino médio, por exemplo, tá? Educação bancária, aquela educação como se fosse um banco, né? No banco você vai depositar o dinheiro e o aluno vai lá e saca. Então, o professor é aquele que deposita o dinheiro e o aluno vai lá e saca esse dinheiro, que seria o conhecimento, né? Ela é enciclopédica, ela é conteudista, ela é decorativa, ela é depositária, tá? Educação bancária. Aquela educação que a gente fica memorizando antes de fazer a prova, tá? Temas geradores. É o método de ensino de Paulo Freire, que vai contestar essa educação bancária, falando, não, as pessoas aprendem a partir da realidade deles, tá? E, por exemplo, se eu estou no campo, eu vou ensinar a partir dos elementos do campo. Se eu estou na cidade, eu vou ensinar a partir dos elementos daquela cidade, para que meus alunos entendam o que está acontecendo. Então, temas geradores é um método de ensino de Paulo Freire, tendência libertadora e dialogal, alfabetização a partir das experiências dos alunos. E agora sim, o slide mais importante dessa terceira aula são as 8 modalidades para o ensino não regular. Então, quando a pessoa não cursa ensino regular, ensino infantil, fundamental médio, ela pode cursar uma outra modalidade de educação. Por exemplo, educação especial. Por exemplo, educação de jovens e adultos. Por exemplo, educação profissional técnica. A educação básica do campo. A educação indígena. A educação quilombola. Educação à distância e educação básica de surdos, que entra em vigor em 2021.
E aqui nosso último slide sobre o nível de ensino. Isso que é muito importante. Há dois níveis de ensino: a educação básica e a educação superior. A educação básica é dividida em 3 etapas, tá? As etapas da educação básica é obrigatória e gratuita dos 0 aos 17 anos. Então, nasceu, antes de você ser adulto, você obrigatoriamente e gratuitamente você deve estudar. Então, dos 0 aos 17 anos, antes de ser adulto. Então, são 3 etapas da educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil é dividida entre creche e pré-escola. Da creche, quando você nasce até os 3 anos, você tem direito a estar na creche. A pré-escola você só pode entrar a partir dos 4 e ficar até os 5 anos. No ensino fundamental se inicia aos 6 e tem a duração de 9 anos, tá? Os anos iniciais, né? Se inicia aos 6 e lá nos anos finais você termina com 14. Então, no ensino fundamental ele dura 9 anos. Se inicia aos 6. E o ensino médio você inicia aos 15 anos e vai até aos 17, né? Que é a idade final para cumprir o seu ensino médio. Então, essa fala de hoje, planejamento